função quadrática nunca vai ser bijetora? E aí, vamos lá. Quando a gente tem uma função quadrática, aqui eu vou dizer que é uma função f, ok? Onde essa função f vai de R em R. O que isso quer dizer mesmo? Quer dizer que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais e o contradomínio também. A função f de x igual a x quadrado tem esse gráfico aqui, que é a parábola. E o que acontece é que, se eu pegar elementos diferentes no domínio, e eu nem preciso de muitos, por exemplo, o -2 e o 2, são dois elementos diferentes do domínio, mas que possuem a mesma imagem, que é o 4. Então, essa função não é injetora, porque dois elementos diferentes do domínio possuem a mesma imagem. Ok, se ela não é injetora, já é o suficiente para ela também não ser bijetora. Mas vamos lá, ela é sobrejetora. Lembre-se que eu defini ali no início que a função f é dada de R em R. Isso significa que o contradomínio dessa função foi definido como o conjunto dos números reais. E se a gente observar, essa função vai do zero para mais infinito. O conjunto imagem dela é o conjunto dos números reais não negativos. Então, ela também não é sobrejetora, porque sobrou tudo que está abaixo do eixo x. O que nós temos, então, é que essa função quadrática, com esse domínio e esse contradomínio definidos aqui, não tem função inversa, porque ela não é bijetora. Agora, nós vamos ver o seguinte. Se eu fizer uma nova função, que eu vou chamar de g de x, onde essa g é definida dos reais não negativos para os reais não negativos. Então, eu estou dizendo que o meu x pode ser qualquer valor real não negativo, ou seja, o zero e os positivos. Então, meu y também pode ser qualquer valor real não negativo. Importante um comentário aqui, quando eu falo não negativo, isso é diferente de falar positivo. Por quê? Porque quando eu falo em não negativo, eu estou falando dos positivos e o zero. Quando eu falo em positivo, eu estou falando só dos positivos, então eu não incluo o zero quando eu falo que um número é positivo, tá? Por isso é diferente a expressão não negativo de positivo. Já que o domínio está de zero para o infinito, a minha função aqui só foi crescente. Isso significa que nenhum valor de x teve o mesmo y. Ou seja, a função foi injetora. E mais, como o contradomínio foi definido sendo os reais não negativos, ele coincide com o conjunto imagem dessa função, que está de zero a mais infinito também. Então, neste caso, essa função quadrática também é sobrejetora. Então, veja, é a mesma fórmula, mas quando eu olho para a definição dessas funções, essa definição do domínio e do contradomínio é quem pode fazer uma função que não era nem injetora e nem sobrejetora ficar injetora e sobrejetora, ou seja, ela pode ter inversa. E aproveitando aqui, vamos lembrar que se nós pegarmos a primeira bissetriz, o gráfico da inversa da função f de x igual a x quadrado, ele apresenta simetria em relação à primeira bissetriz. Então, o gráfico da função inversa da f é algo mais ou menos assim. E como que fica a fórmula? Se eu tenho que y é igual a x quadrado,
né, na nossa função g aqui que a gente vai inverter. Então, isolando o x, eu vou ter que x é mais ou menos a raiz quadrada de y. Vamos só analisar isso. Nós vamos considerar mais ou menos, ou os dois. Observe o seguinte, como no nosso domínio da função g, nós tínhamos os reais não negativos e no contradomínio também, o que vai acontecer aqui na inversa de g, o que era contradomínio vira domínio e vice-versa, ok? Então, nesse caso, como eram iguais os dois, continuam iguais, ok. Mas o que isso significa então? Na inversa da g, eu não posso ter valores negativos, só os não negativos. Então, não pode ser essa fórmula aqui. Então, a fórmula da inversa que a gente está procurando é essa. E só para lembrar, em geral, a gente vai trocar as variáveis x e y para usar o mesmo plano cartesiano, onde o x está no eixo das abscissas e o y no eixo das ordenadas. Então, nós vamos fazer a troca e vamos dizer, então, que o y, na função inversa da g, é a raiz quadrada de x. Então, essa função aqui, que na verdade eu usei f, mas estava errado, na verdade aqui é a g, tá? Vamos arrumar aqui. Porque a f não tinha inversa, tudo bem? Então, aqui, na verdade, eu tenho a g e a inversa de g. Lembrando que aqui é a primeira bissetriz, onde o y é igual ao x. Ok? Então, retomando, para obter a fórmula de uma função inversa, de uma função bijetora, nós isolamos a variável independente, que em geral vai ser o x. Em exercícios que eu tenho x e y, eu faço a troca do x pelo y para manter o plano cartesiano do jeito tradicional. Se você estiver num exercício, por exemplo, de velocidade e tempo, você vai deixar os eixos trocados e não vai trocar v por t, porque aí você estaria trocando grandezas, tá? Aqui nós podemos fazer a troca no caso de x e y, porque estamos trocando apenas números. No caso de exercício de função inversa aplicado a alguma grandeza, o que a gente faz é mexer no plano, invertendo o local onde as grandezas estão, beleza?